Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia. Papo Amigo, informação, reflexão, mais um Papo Amigo, informação, reflexão aqui nos estúdios da Vox TV, que está completando 8 anos de vida, 8 anos de alegria e muita felicidade. Sempre trazendo o melhor para você aqui na Vox TV, diretamente para o canal Papo Amigo Informação, reflexão no YouTube, modelo podcast. E gente, o projeto Papo Amigo está realmente completando 10 anos, já completou 10 anos. E nós estamos agora realizando 8 entrevistas por semana. 8 entrevistas por semana. Então, 5 entrevistas no canal Papo Amigo, nos estúdios da Vox TV. E 3 entrevistas na Rádio ABC, FM 81.9, aqui em Santo André, Brasil. Grande ABC. Então, para manter esse projeto seguindo em frente, a gente precisa de colaboradores e apoiadores. Então, eu conto com você que está assistindo ao nosso bate-papo aqui no nosso podcast, conto com você para que você seja também um colaborador e um apoiador do projeto Papo Amigo. Então, vou passar para você a chave Pix do programa Papo Amigo, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com. Seja um colaborador, seja um apoiador e ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente e cumprir a sua missão, deixar o seu legado. E hoje nós vamos dar continuidade lembrando que nós estamos gravando essa entrevista hoje, segunda-feira, e nós estamos gravando aqui no estúdio da Vox TV e vai ao ar amanhã, terça-feira, dia 28 de julho, terça-feira, vai estrear às 14h30 no canal Papo Amigo. E hoje nós vamos falar, continuando com a nossa grande amiga, a Neia, né, doutora, eu vou chamar ela de doutora Neia Ferreira, porque realmente a gente viu que o trabalho que ela desenvolve é muito legal. E ela tem uma história de vida. E hoje nós terminamos aqui, hoje segunda-feira, terminamos a nossa primeira entrevista, que já está no ar. Nós entrevistamos falando sobre o trabalho dela como biomédica, como perita, e o trabalho que ela desenvolve. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar um pouco sobre a Revoare, que é a clínica dela. E falar um pouco sobre a história de vida dela. É lógico, continuando também com o assunto da primeira entrevista. Então, Neia, boa tarde, né? Boa tarde, Saulo. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Muito obrigada mais uma vez. Estamos de volta aqui. Então, você que vai assistir terça-feira, a gente está aqui o tempo inteiro conversando nos bastidores aqui, entendeu? Já comi amendoim aqui, ó, para quem gosta. Eu adoro amendoim, sabia? Não é uma coisa que sou viciado, mas coco também. Mas assim, não é uma coisa que eu descarrego as minhas emoções. Eu como um pouquinho, saciou, não sinto mais aquela vontade. Você hoje, como biomédica, você tem a clínica Revoare, que eu vi aqui, dê asas à sua transformação. Como é que é ter uma clínica para lidar com estética, mas que eu sei que o seu trabalho, a base, é muito mais do que a estética, é um trabalho nas emoções da pessoa que vai procurar o teu trabalho. Como é que é essa filosofia dentro da sua empresa? Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigada, né, por estar aqui, a oportunidade de continuar, né, falando de um assunto tão bacana. A Revoare, ela nasceu com um conceito diferente das clínicas de estética tradicionais, né? Tá. Então, eu via que as clínicas, elas cuidavam muito da parte estética, né? Olhavam muito para a parte estética e esqueciam de olhar a parte interna do paciente. Então, muitos pacientes entravam na clínica, né, às vezes pedindo um tal procedimento e a clínica não observava, né, as necessidades do paciente e faz, né, ainda faz o que o paciente pede. Então, a clínica... Aí, quando eu observei isso, né, trabalhando em outras clínicas, eu falei, não, eu quero um conceito diferente para a Revoare. Né? Então, eu fui buscando conhecimento de entregar para o paciente, assim que ele chegasse de lá, o acolhimento e reunisse todas as informações que ele passasse para mim, para basear, né, nas informações, passar o que realmente o corpo dele estava precisando. Mas não de uma visão estética, cuidando de dentro para fora. Da parte emocional primeiro, né? Sim, assim. Sim. Então, quando a paciente ela chega, né,
trabalho 100% com o público feminino, a paciente, ela chega na clínica, ela quer um procedimento, porque ela viu aquele procedimento, ela quer aquele procedimento, e quando eu faço toda a abordagem, né, entender o porquê que ela quer aquele procedimento, porque, né, explicando para ela que às vezes não pode ficar igual o que ela tá vendo, ela começa, nossa, realmente, não tinha visto por esse lado. Então, a clínica passa a ser considerada uma clínica conceito, né, no conceito de quê? De olhar para o paciente de maneira integrativa. Humana. Ver um ser humano. Você sabe que eu entrevistei recentemente um grande amigo, o Rafael, e ele é médico neurocirurgião. E a gente estava conversando sobre essa questão da estética e tudo mais. E ele falando, Saulo, nós estamos num momento na vida onde muita gente está a desumanização do corpo humano. Eu comentei com ele sobre um vídeo que eu vi na internet. Tinha lá o treinador, uma mulher do lado, e ele exibindo a mulher. Ela estava assim, tinha feito musculação para as pernas, para o quadril, com as coxas grossas, muito bem definidas, mas a sensação, te juro por Deus, até pedi para que as pessoas me perdoem, a sensação é que era um criador apresentando uma égua, te juro por Deus. E ele todo orgulhoso, ela toda orgulhosa. Eu falei, legal, mas eu não me sinto bem em ver esse vídeo. Por mais que tanto ele estava sério e ela séria, a forma como ela exibia as pernas, exibia a coxa e tal, falei, gente, tá estranho isso, a conta não tá fechando, porque eu não tô olhando para a perna, eu tô olhando para um ser humano. Me assustou, eu fiquei muito incomodado quando vi o vídeo. Não tô falando de questão de moralismo, nem nada. Não tô falando, lógico, cada um faz o que quiser. Você quer fazer musculação 12 horas por dia, faça. Se acha legal, vai lá e faz. É um direito seu. Mas eu me senti incomodado. E eu comentei isso com o Rafael, ele falou, não, Saulo, realmente eu tenho observado que muita gente está nesse processo de desumanizar o corpo. E o corpo, ele é uma ferramenta nossa. Quer dizer, nós somos um ser humano, não é só corpo. O templo do espírito, né? O templo do espírito. Isso que... Falei, caramba, isso me assusta. Pelo amor de Deus, gente, com todo respeito, tá? Adoro musculação, acho fantástico. Quando vejo vídeos sobre lá o Arnold Schwarzenegger, vejo vídeos também de mulheres que praticam musculação. Beleza, cada um faz. Se sentiu bem, tá feliz, vai e faz. Mas me incomodou. Você vê o exagero, né? O exagero. O exagero me incomodou. Mas você vê esses filmes antigos, né? Do Arnold, do Sylvester Stallone, né? Que ele era um lutador. Então, você vê que eles praticavam exercício para exercer aquele papel, mas se você for olhar a história deles, era muito saudável. Não é à toa que eles estão vivos até hoje, né? Eles são lendas. Então, você percebe que, assim, eles cuidavam da saúde para ter longevidade. E né, estão aí super bem, e, né, esbanjam saúde, né? Se você for ver bem. Mas a procura da saúde, da estética, eu não falo nem da saúde, tá? Da estética a qualquer preço, isso daí a vida cobra muito caro mais tarde. Sabe que eu vejo vídeos também na internet e pessoas ficam injetando óleo no músculo. A gente teve um caso recente de um jovem, né, de 22, 23 anos, que por uso de anabolizantes, né, por estética, ele faleceu, Perdeu né? A vida. Perdeu a vida. Meu Deus. Então a gente vê que assim, a busca pela estética, ela tá deixando as pessoas cada vez mais doentes, porque elas pagam o preço para ficar daquele jeito. Mas ela não tá pensando na saúde a longo prazo. Ela tá pensando numa saúde estética. Né, por isso, né, você estava falando hoje em dia eles voltaram a fazer a desarmonização, né, até 1 ano, 2 anos atrás estava uma busca, né, incessante da pessoa modificar o rosto, fazer uma harmonização. Hoje em dia não, né, agora já está mudando para a pessoa ser o mais natural possível, buscar a beleza natural. Então a gente percebe que são tendências, né? Então, a pessoa busca a estética a qualquer preço, mas ela não busca a saúde.
Porque a pessoa consegue ser bonita também sem buscar um procedimento estético. Se ela cuidar da saúde dela visando, né, a longevidade, o longo prazo, ela vai ter uma pele saudável, ela vai ter um intestino regular, ela vai ter um corpo atlético, né, digamos assim, definido, mas saudável, né? Não precisa aplicar nada. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão. Eu tenho um ator chinês, ele é muito famoso, Jack Chan, e ele fazia filmes sem dublê. Hoje ele já está com 70 anos ou mais, então acho que ele já não faz tantos filmes sem dublês como ele fazia. Várias situações que ele se quebrava, quase morria, entrava, desmaiava, enfim. Mas se você observar, ele praticava artes marciais, o Kung Fu e outras técnicas, mas também ele praticava musculação, o treinamento com peso, né, musculação, mas em função ou em relação à atividade das artes marciais. Então, por exemplo, quando um atleta que pratica corrida faz musculação para melhorar a sua capacidade como corredor, beleza. Quando um nadador faz musculação para melhorar a sua capacidade como nadador, beleza. Quando um praticante de judô, karatê, de kung fu, enfim, e qualquer tipo de esporte faz uma atividade física com musculação, acho lindo. Eu adoro fazer musculação, tanto que eu estou fazendo. Eu voltei a fazer agora recentemente. Pouquinho, mas estou fazendo. E gosto de andar e gosto de fazer caminhada. Então, beleza. Então, vamos fazer musculação, sim, claro, gente, mas com responsabilidade. E o que eu vejo, na minha visão, um homem com mais de 60 anos, é que estão sendo criados algumas aberrações nesse universo. Quando as pessoas vão na sua clínica, eu não sei se é uma pergunta pertinente, mas eu vou fazer para a gente ter uma reflexão e ver se a gente consegue criar uma referência. O que elas vão buscar basicamente na sua clínica? Qual a diferença daquilo que elas vão buscar e daquilo que elas precisam quando vão na tua clínica? Basicamente, qual seria a diferença ou a relação? Quando ela chega na clínica, ela vem de outros tratamentos que ela já buscou em outras clínicas que não deram certo, né? Um tratamento frustrado. E ela acha que lá na clínica ela vai encontrar a mesma coisa. Então, a maioria sempre fala, olha, aqui é o último lugar que eu vou chegar e vou fazer algum tipo de tratamento, porque eu já gastei muito tempo, já gastei muito dinheiro e não vi resultado. E é fazendo essa abordagem, né, entendendo o porquê que ela foi buscar esse tipo de estética ou o tipo de tratamento que ela queria, que eu observo que não foi entregue realmente o que ela precisava. Uma coisa muito bacana que você tocou no assunto do Jack Chan, né? Que ele era um praticante de artes marciais. Mas uma coisa que poucas pessoas observam nele é que ele tinha um controle emocional surreal. Ah, sim. Né? Ele é praticante de yoga, de meditação. Ele tem 20 discos gravados, ele canta também. Exatamente. Fala 5, 6 idiomas, meu Deus. Então, assim, para você ver. Então, assim, pensa no controle emocional que essa pessoa tem. Para você desenvolver um controle emocional, a pessoa tem que estar muito bem com ela mesma. Sim. Né? Ela tem que ter um autoconhecimento, assim, extraordinário. E o que as pessoas buscam nesses tratamentos? Ela quer ouvir aquilo que a pessoa tem para oferecer para ela. Então, o que acontece? Quando ela chega na clínica, eu não vou falar aquilo que ela quer ouvir. Ah, boa. Eu vou falar a verdade. Então, a verdade, Saulo, dói. Ela dói. Bem-vindo ao meu mundo. Ela dói e não é todo mundo que está disposto a ouvir, infelizmente. Então, quando ela chega na clínica, eu falo para ela, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas antes de qualquer coisa, eu falo para ela, você está preparada? Porque a gente vai começar um tratamento. Se você tiver preparada, eu vou pegar na sua mão e a gente vai dar o primeiro passo e eu só largo quando a gente terminar o tratamento e eu ver o resultado.
Mas só que tem muita gente que não está disposta a pagar o preço. É uma loucura. Me lembro de um filme chamado Rocky 4. Esse filme tem 30, 40 anos. Apresentou um ator europeu de quase 2 metros de altura, Dolph Lundgren. Ele era bonito, forte, e ele praticava musculação dentro da arte marcial que ele escolheu, que era o karatê. Hoje ele já está com 70, 80 anos. Ele é faixa preta, sexto dan de karatê e pratica outras artes marciais também. Mas você via que a musculação entrou para dar um suporte maior para a estrutura física dele, deixar ele mais forte, ou então com um melhor condicionamento físico, tendo como relação, a referência qual que é? Eram as artes marciais. Eu acho lindo isso. Quem pratica musculação, tudo bem. Quem realmente gosta de esporte, tudo bem. O Arnold Schwarzenegger praticava, eu acho fantástico. Eu adoro, por exemplo, ver um campeonato de Miss Universo, porque tem as mulheres também que praticam. Eu adoro ver, acho legal. Quem pratica vai fundo, mas toma cuidado. Porque chega uma hora que tem certos limites que pode destruir a sua saúde. Estou errado? A musculação em si, tudo que é excesso faz mal. Tudo que é excesso. Tá. Ah, mas eu tô fazendo musculação. Não faz mal? Faz também. Até tomar água em excesso faz mal? Água faz mal, dormir em excesso. Dormir demais faz mal. Tudo que é em excesso faz mal. Não é que você vai praticar agora, né? Vamos separar as coisas. Tem os praticantes de atividade física que são profissionais, né? Que é a carreira que eles escolheram. Então, tudo bem, né? Eles praticam exercício para aquela modalidade de trabalho que elas escolheram. Isso. E tudo bem, tá tudo certo. E mesmo assim, elas ainda respeitam o tempo dela, né? O corpo dela. Sim. Então, tem um limite que eles vão praticar o exercício e depois vai ter o descanso. Agora, tem gente que quer a musculação a qualquer custo, né? E geralmente, Saulo, o que acontece muito é você começar qualquer coisa sem um acompanhamento. Desde um emagrecimento, uma musculação, uma dieta, um estilo de vida, sem um acompanhamento. Porque é muito difícil você dar continuidade ou continuar fazendo a mesma coisa se você não tiver um apoio. Então, se você não tiver uma pessoa, né, para te orientar, um profissional para te acompanhar, entregar para você aquilo que você está precisando, dificilmente ela vai conseguir sozinha. É muito difícil. Então, assim, não é que o exagero vai fazer mal. Ah, mas eu vejo tantos atletas fazendo isso. Tá, mas eles são atletas. O corpo deles foi preparado para aquilo. É diferente da gente, que tem uma vida sedentária, né, uma vida exaustiva, tem casa, trabalha, tem família, cuida de casa, cuida de filho, cuida de marido, cuida de tudo, e quer praticar 12 horas de exercício físico. Não tem como. Isso que você falou é uma verdade. Por exemplo, eu me lembro de um atleta que eu conversei já tem alguns anos, ele falou o seguinte, que quando você faz uma atividade física de 1 hora e meia por dia, vamos falar de segunda a sábado, 6 dias por semana, você fez uma atividade física de manhã, você precisa esperar no mínimo 6 horas para depois fazer um complemento dessa atividade. Que não pode dar problema, quer dizer, aquilo que poderia ser um ganho pode virar uma perda. Então, se você faz muito exercício, chega uma hora que você começa a queimar músculo, você começa a destruir os seus ossos, destruir os seus tendões, dá um problema biológico, a bioquímica do corpo vai dando uns piriquipaque aí. É como se fosse uns tilt da vida, uns curtos da vida, uns curto-circuito aí no sistema. Que, querendo ou não, o corpo humano é uma máquina. É, sim. E a gente tem a homeostase, né? Que é o nosso tempo de equilíbrio do corpo. Tempo de equilíbrio. Tempo de equilíbrio. Então, a gente não pode ultrapassar esse limite do nosso corpo. Sim. Seja para tempo, seja para exercício. Então, a gente tem que ter esse controle. Eu vou... um dos casos, né, que chegam bastante lá na clínica. Pacientes que têm lipedema. Lipedema é um assunto, né, que começou recente, de 3 anos para cá. Então, tem se falado muito de lipedema hoje em dia. A grande maioria... Lipedema, E eu fui entender, até porque eu fui entender o que era lipedema, porque eu também tenho. E eu só descobri depois que eu comecei a estudar sobre. O que é lipedema? Lipedema é uma inflamação da gordura. E geralmente é crônico, quando não é crônico é hormonal.
Inflamação da gordura? É uma inflamação da gordura, porque quando chegou um estágio da gordura que ela começa a inflamar, né? Não tem mais espaço para ela, então ela começa a se juntar e criar uma inflamação. Então ela vai dando nódulos, né? Então o lipedema, ela é conhecida como a síndrome do toque doloroso. Você toca na pessoa que tem lipedema, né? Na região das pernas, e ela tem dor naquela região. Como se fossem bolas de gordura crescendo, criando uma pressão na pele e vai estourando, vai arrebentando. Faz uma ferida fora, é isso? Não chega a dar feridas, né? Não chega a dar lesões. Mas as lesões são internas, né? Porque você fica toda dolorida, criam nódulos. E uma das coisas que eu sempre oriento, né? A paciente que chega na clínica com lipedema, por exemplo, é cuidar da alimentação, que é o primeiro passo. Mudar o estilo de vida, começar a dormir bem, né? A gente entender mesmo o processo da inflamação que ela se encontra, né? O grau de inflamação que ela se encontra e praticar exercício. Só que quando ela chega na academia, os profissionais, né, não é culpa deles. Eles não foram treinados para receber um paciente com lipedema. Então, eles não entendem também. Então, eles vão passar o treino que seja igual para todo mundo. Sim. E aí, ela vai lá, o profissional passa o treino para ela, ela começa a fazer. Nossa, mas ela se sente no outro dia péssima. Inflamada, dolorida, aí ela desiste da academia com 2, 3 dias. Ela falou, não vou mais, sabe? Eu tô sentindo dor, né? Toda dolorida, eu tô sem força, minhas pernas estão super doloridas e cansadas. E aí ela desiste. Mas por quê? Porque não foi passado o treino adequado para ela. Porque o treino para quem tem lipedema, por exemplo, não pode ser um exercício de sobrecarga. Né? Então, tudo que gera uma carga exagerada gera uma inflamação para quem tem lipedema. E aí você pode, por exemplo, mas o que é que eu posso fazer? Nada que gere grande impacto. Então, se você for fazer uma corrida, não faça corrida, faça caminhada de 30 a 40 minutos todos os dias. Mas não posso todos os dias. Então, faça um dia sim, um dia não. Equipamentos com grande carga de peso, não pode, gera inflamação. Então, tem que também saber o limite de carga que ela pode buscar, né, que ela pode pegar. Então, assim, são coisas que ela tem que começar a entender, porque ela tem uma doença. O lipedema é uma doença e ela não tem cura. Além de não ter cura, ela é progressiva. Meu Deus. Se você não cuidar, né, na fase inicial e para ela estagnar, ou ela tem um reverso, ela evolui. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E uma das coisas é isso, né? É você saber o que você está fazendo. Porque não adianta nada você ter uma sobrecarga, né? Querer fazer uma musculação de 12 horas e o seu corpo não responder, muito pelo contrário. Isso é outro detalhe interessante, porque o corpo, para mim, a visão que eu tenho de ser há uma diferença entre ser um atleta e ser um esportista. Mas tanto para você ser um atleta como para você ser um esportista, existe uma necessidade de uma certa rotina. Olha, eu treino 3 dias por semana, 1 hora por dia, beleza. Aí eu treino 4 dias por semana, 1 hora por dia. Eu treino 6 dias por semana, 1 hora por dia. Eu treino 7 dias por semana, 1 hora por dia. Cada caso, um caso. 2 vezes por semana, 1 hora por dia. Cada caso, um caso. Tem que ter uma rotina. Então, o que eu vejo é assim. Por exemplo, o atleta que pratica corrida, ele vai fazer um condicionamento específico para a corrida. Um atleta que pratica... Um esportista que pratica natação. Ele vai fazer um treinamento qualificado para a natação. Um esportista que pratica ciclismo, ele vai fazer um treinamento qualificado para o ciclismo. O pessoal tem esse tipo de consciência quando vai fazer algum tipo de atividade física com você na sua clínica, ou vai fazer algum tipo de tratamento. Ele tem a pessoa, o seu cliente, você falou que é 100% mulheres, o seu cliente, homem não, vocês não trabalham com público masculino, né? Não. No caso, elas têm consciência da importância de um treinamento específico para o tipo de atividade física que ela pretende fazer ou não? A pessoa, ela chega lá crua nesse sentido.
Chega crua. Não é à toa que ela chega de tratamentos frustrados, né? Que não deram certo e elas falam, não quero mais. E aí, quando eu vou explicar para elas, né, que é um processo, que ela precisa passar por esse processo, aí elas começam a entender, falar, não, realmente, nunca ninguém me explicou desse jeito, nunca ninguém me explicou dessa forma. Então, tudo é um processo. Eu costumo falar na clínica que é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer fazer tudo, né, no mesmo momento, que não vai dar certo. Não vai gerar resultado. E aí, para ela, vai ser mais uma clínica. Sim. Mas a primeira coisa que ela tem que, né, que eu sempre falo, né, a gente começou a conversa falando sobre isso, é que ela tem que ter consciência de que ela quer mudar de vida. Boa. A primeira coisa que ela tem que entender é isso. Eu quero mudar de vida, eu vou mudar a minha vida, eu vou, né, vou começar a ter uma transformação e essa transformação depende de mim. Então, ela tem que ter essa consciência de que ela quer mudar. Né? Então, por isso que eu falo que a medicina integrativa, ela ajuda nesse sentido, porque ela olha para o ser humano como um todo. Sim. Então, mas eu não estou conseguindo nessa parte, então vamos investigar o porquê que você não está conseguindo. E ter apoio de vários profissionais, e não só de um, mas desde que todos estejam na mesma sintonia. Porque não adianta nada ela também procurar um nutricionista que cuida, que é específico para uma coisa, mas não para o caso dela. Sim. Então, eu sempre indico, Saulo, é muito importante até eu frisar isso, que a Revoare, eu tenho um grupo de profissionais que eles não estão comigo, né, diariamente na clínica, mas eu indico eles porque eles estão na mesma linha de tratamento que eu indico para o meu paciente. Na sintonia. Isso, na mesma sintonia. Porque se uma paciente minha chega com lipedema, eu vou indicar os profissionais que vão cuidar dela com lipedema. Né, e para cada caso, cada caso, um caso. Então, eu vou indicar elas para cada profissional de acordo com a necessidade dela. Então, é aí que gera o resultado. No caso, na clínica Revoare, você tem lá uma academia também, onde a pessoa pode fazer condicionamento físico ou não? Ela faz uma avaliação? Eu faço uma avaliação, até porque eu não sou educadora física. Não, pergunta de leigo, pelo amor de Deus. Não, imagina. De leigo, né? Eu nem passo, eu nem sei indicar, mas a minha orientação é que, como ela tem, né, a gente está falando do caso do lipedema, então, quando ela chega com essa disfunção, né, que é o lipedema, eu vou falar para ela, olha, você não pode fazer exercício de grande impacto, tem que ser exercícios leves, de preferência, um dia de cada vez, vai leve, não precisa, né, de uma hora para outra pegar uma supercarga ou fazer várias horas de exercício. Não, faça no seu tempo, faça no seu ritmo, mas seja diário, constante, porque aí você vai começando a ver o resultado. E é por isso que a Revoare ela é uma clínica de um conceito diferente das clínicas de estética. Mas Neia, sua clínica, mas você é biomédica, você trabalha com estética e saúde, você não trabalha com estética na sua clínica? Eu trabalho com estética, mas eu vejo a sua estética de dentro para fora. Como consequência do tratamento, sim, do protocolo, sim, né, do resultado. Então, assim, não adianta, eu sempre falo isso, tá, Saulo? Eu faço, por exemplo, a cliente que chega querendo Botox. E geralmente ela tá querendo Botox porque a prima fez, a amiga fez, fulano fez e ela quer fazer também. Geralmente quem faz a primeira vez, né? Então ela vem, né, de fulano que viu e gostou do resultado e vem fazer. Só que a pele dela tá toda manchada, ela tá toda disfuncional e quer fazer um Botox. A primeira coisa que eu falo para ela, olha, eu não faço Botox numa pele desse jeito. Vamos tratar a sua pele primeiro, né? Até porque o Botox vai ser a consequência do que a gente vai fazer. Então, aí eu mostro para ela, falo, olha, o seu corpo tá assim, tá inflamado, olha, tá vendo essas manchas? São por conta de uma disfunção do seu metabolismo, tal. Explico tudo para ela. Nossa, a mulher, ela ama, né? Porque fala, nossa, mas nunca ninguém falou isso para mim. Lógico, porque ninguém, né, teve esse olhar, essa atenção para ela. Então, por isso que a clínica tem esse conceito diferente. Não é que eu não faço estética, mas a minha estética, ela tá muito mais, num grau muito mais elevado. Mais profundo, gente, mais profundo, porque pelo pouco que eu
venho entendendo da Renovare. Revoare, é o timbre, né? Revoare, pelo pouco eu entendo pelo pouco que eu conheço a Neia, a sensação que eu tenho é que ela faz um trabalho de dentro para fora, que tem a ver com aquela questão que a gente falou na entrevista passada sobre propósito, servir ao próximo. Me diz uma coisa, como é que surgiu a Revoare? Como é que surgiu a Revoare? A Revoare surgiu nesse propósito de servir. Quando eu comecei na área da saúde, né? Eu já trouxe aqui um resuminho que eu tenho 20 anos, né? Praticamente na área da saúde. Então, eu comecei como técnica de enfermagem, cuidando do próximo, por amor ao próximo. E fui fazer gestão em saúde ambiental, foi a minha primeira graduação. E eu entendia que o meio ambiente também ele está muito relacionado à qualidade de vida da pessoa, até para doenças, enfim, né? Tem todo esse conceito do meio ambiente com doenças. E fui fazer essa graduação. E aí fui fazer, paralelo à gestão, fui fazer massoterapia, porque eu entendia que através do toque também a pessoa consegue respirar, né, começa a relaxar. Então fui fazer massoterapia para entender do toque, a importância de tocar a pessoa e como tocar, tá? Porque não adianta também tocar por tocar e vou fazer uma massagem e tchau. Não, um abraço. Você tem que entender o porquê que você está fazendo aquela massagem, o porquê que você vai entregar aquela massagem, aonde você pode tocar na pessoa ou não. E fui fazer a biomedicina. Né? Então, a biomedicina ela foi um presente para mim, porque ela abriu um leque assim, gigantesco na área da saúde que eu até desconhecia. E a biomedicina ela me fez ver o dentro para fora. Né? Então, entender o porquê. Maravilha. Porquê, né? Por que não tá, você tem uma disfunção, por que não dá certo, por que você começa um emagrecimento e não termina. Então, eu comecei como Neia Ferreira Saúde e Bem-Estar. Essa foi o primeiro nome da minha clínica. Saúde e Bem-Estar. Neia Ferreira Saúde e Bem-Estar. E ficou aí por um tempo, e aí eu vim aí eu falei, não, eu preciso mudar esse nome, tal. E aí eu fui para Revoare. Por que Revoare, Neia? Porque toda mulher é uma borboleta que ela precisa desabrochar para voar. Pensei exatamente nisso. Falei, gente... E ela precisa recomeçar quantas vezes ela quiser. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. Vamos começar porque vai dar certo. Então, ela está sempre recomeçando. Então, o revoar é o quê? Recomeçar a voar novamente. Então, ela sai desse casulo, né? Que ela se encontra, desse ambiente que ela se encontra, dessa clasula que ela se encontra, para voar e ganhar o mundo, Sim. Mas com uma outra interpretação de vida. Então, a Revoare nasceu com esse conceito, para ser um conceito totalmente diferente de clínica de estética e de saúde, porque lá é um encontro com ela mesma. Né? Ela vai ter um encontro com ela, vai ter um encontro com a estética, vai ter um encontro com a saúde, mas tudo isso vai ser consequências, entendeu? Mas primeiro eu faço ela se enxergar que ela pode recomeçar. Maravilha. E aí, né, e tá dentro do meu propósito também, Sim. Que é o propósito de servir com excelência, Sim. Porque não adianta nada também você só fazer aquilo por um status ou por necessidade, não, você faz aquilo porque... Eu faço isso porque eu gosto de fazer, eu faço com excelência porque eu não estou fazendo isso. Ó, lembrando, tá, Saulo? Eu sempre costumo falar isso e é uma coisa que as minhas clientes até riem depois, né? Que eu falo que eu faço para elas como eu estivesse fazendo para Deus. Pronto. Tá? Sempre. Toda cliente que chega não é diferente, tá? Eu falo, olha, vocês vão chega na minha clínica, eu sempre costumo falar que a minha clínica ela é um cantinho, um pedacinho do céu na terra, porque é um ambiente que ela vai chegar, ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, ela vai ter o tratamento VIP dela, vai ter o momento dela, né? E eu sempre falo que é um pedacinho do céu na terra, que é o momento que ela vai desconectar de tudo, vai entrar lá dentro e vai ser ela. E eu sempre falo que, né, eu conversando com ela, eu falo, gente, é assim, ó.
vocês vão entrar aqui, vocês vão ser uma nova pessoa. Pronto. Então eu costumo falar assim, ó, o que eu vou entregar para vocês é como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque no final, eu não vou prestar conta para você, eu vou prestar conta para Ele. Então precisa ser muito perfeito, precisa ser com excelência. Profundo isso. Né? Profundo Então eu isso. falo, olha, gente, eu faço como se fosse para Deus. E Deus gosta das coisas perfeitas, gosta das coisas, né, de verdade. Com excelência. Com excelência. Deus não gosta de mentira, né, Saulo? Você sabe que eu tenho um comercial, tem já uns 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, da Lux Luxo, sabonete Lux Luxo, com a Gisele Bündchen. E quando eu comentei sobre esse comercial algumas vezes, as pessoas discordaram da minha visão. Mas discordaram porque não ouviram a minha explicação até o final. Eu fiquei quieto, fazer o quê? Então não vou bater de frente. Você tem todo o direito de discordar do que eu vou falar agora. E eu respeito isso. É o seguinte, pegavam a Gisele Bündchen e colocavam atrás de um espelho. Aí colocava uma mulher que tomou um banho com o Lux Luxo, o sabonete Lux Luxo. Quando ela se olhava no espelho, aparecia quem no espelho? A Gisele Bündchen. Então o slogan assim, seja você também uma diva, veja a sua verdadeira beleza. Eu entendi esse comercial como sendo assim, olha, toda mulher tem dentro de si uma Gisele Bündchen, ou seja, um espírito bonito, uma alma bonita, uma identidade bonita. Independente da estética, da parte externa, você tem a sua beleza interior. Eu entendi isso. E a proposta do comercial era essa. Mulheres com vários biotipos que quando se olhavam no espelho se viam bonitas. Seja também você uma diva. Muita gente falou, não, Saulo, esse comercial está querendo criar um estereótipo de beleza específico da Gisele Bündchen. Eu falei assim, não, gente. A Gisele é a Gisele interior, que eu falava, tal. Muita gente discorda comigo até hoje. Eu fiquei quieto, né, na hora do bate-papo. E não foi apenas com uma pessoa, foram várias. Mas eu entendi o recado do comercial, tanto que ele está no YouTube. Eu procurei e está lá. Então é assim, toda mulher tem a sua beleza. É você descobrir. Exatamente. Então quando você olha no espelho, é mais ou menos assim. Quando eu olho no espelho e vejo lá no espelho a figura de Jesus ou Cristo, significa que eu tenho alguma coisa boa dentro de mim. Até é porque... isso que eu tô... Não é que eu sou Jesus Cristo, cara, Não. mas é que lá dentro tem um eu interior que é tão bonito quanto, que brilha tanto quanto. E era essa a proposta do comercial, não era uma coisa externa. Eu entendi a mensagem. Muita gente fica bravo quando eu falo desse comercial. Você lida com isso então, né? Lido a muito. mulher, quando ela olha no espelho, ela consegue ver a sua verdadeira beleza, que ela está escondida. Escondida, exatamente. Como é que ele dá com isso? Fala assim, olha, jovem, o teu biotipo, você pode fazer um trabalho que vai atingir o melhor que o seu biotipo permite. Se você tem 1,60 m, se você tem 1,70 m, se você tem 1,80 m ou mais ou menos, cada biotipo tem uma característica. Como é que é trabalhar isso? Mostrar para a sua cliente, ó, tô aqui para te ajudar a usufruir do seu melhor biotipo. Seja você uma Ferrari, um Lamborghini ou um Fusca. Eu vou ajudar você a tirar o melhor do seu melhor. Como é que é lidar com isso? Aí vem o apoio psicológico, né? Ah, tá. Veio o apoio psicológico. Eu sou terapeuta, né? Sim. Então, eu ajudo muito as mulheres a se identificarem dessa maneira, né? Sim. E causar nela, causar não, né? Mas eu falo assim, que elas sejam, que a gente seja realista. A gente tem que ser realista com aquilo que a gente tem, Saulo. Exatamente. Não adianta, a gente pode ter o dinheiro que a gente quiser, mas assim, se você mudar você esteticamente, você vai estar mudando esteticamente, você não vai estar mudando o seu interior. Interno, isso. Então, assim, eu sempre costumo mostrar para a pessoa o melhor dela, o melhor que ela tem. E isso daí independe de beleza externa, né? Porque é tudo um reflexo. Se você estiver bem por dentro, você vai externar alegria, felicidade, né? Bondade. Sim. Agora, se você tá ruim por dentro, Um você abraço. não tem nada para oferecer. Um abraço. Né? E a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você imagina o quanto nós somos lindos, do jeito que somos,
né? É a mesma coisa. Exatamente. E eu costumo até falar lá na clínica, né, que a gente fala tanto, né, de harmonização facial, que, né, no mundo da estética se fala muito sobre isso, mas você imagina eu pegando uma boca da Angelina Jolie e colocando em você. Fica horrível. Não vai dar Não vai certo, né? funcionar, Então é. eu falo pra você, olha, o seu perfil é pra esse tipo de boca. Ah, mas eu quero. Não, então você tem que ir num lugar que vai. Porque o que acontece, Saulo, as pessoas, não, além de não gostar de ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que faz bem pro ego delas. Você sabe que você tocou num assunto que é referente até na questão de consultoria e mentoria. Tem muita empresa que contrata um consultor, um mentor, não para ouvir o que é certo, mas é para validar aquilo que ele pensa. Exatamente. Não é à toa que eu fui ser perita judicial na estética e na saúde justamente por conta disso. Porque eu achava injusto a pessoa vender uma coisa que não existia. Que não existia. Né? Então, assim, as pessoas querem vender uma imagem que não favorece a ela. E aí, por conta de valor, né? Porque é o que eu sempre falo, tá, Saulo? A pessoa ela não quer escutar a verdade, mas no mercado da estética, assim como outros, tem a oferta, como que é? A oferta e demanda, alguma coisa do tipo. Procura, a oferta uma e procura, relação oferta tal. e procura. Se a pessoa quer, tem lugar que vai oferecer aquilo que ela quer. Sim. Então, mas aí depois deu errado. Paga o preço, né? Paga o preço. Paga o preço. Então, eu vejo cada aberração aí, gente, pelo amor de Deus. Você sabe que você tocou num assunto aí, que é essa questão da estética, da pessoa. Olha, eu estou contratando você não para ouvir o que está certo e o que está errado, mas estou contratando você para validar aquilo que eu penso certo, entendeu? Eu acho isso daí vai ser muito perigoso isso. E a gente que está no nosso dia a dia, você falou dessa questão da imagem e semelhança de Deus, né? Também desperta uma reflexão que a nossa vida ela é limitada. Tem certos limites aí que você precisa respeitar, porque querendo ou não, você nasce, você vive e você morre. Então, se você não fizer um exercício que nem a Priscila Vono fala, né? Nossa grande amiga, daqui a pouco ela vai estar aqui. Ela fala que é o autoconhecimento, você vai apanhar. E eu acredito que nós, seres humanos, né? Então basicamente nós temos homens e mulheres, pessoas, né? Homens e mulheres. Eu acredito que o macho da espécie humana é um bicho mais simples de lidar. Por exemplo, eu quando era criança, na minha opinião, existia um ator chamado Sean Connery, que veio lá das Ilhas Britânicas, né? Ele não falava que ele era inglês, era irlandês, né? O Sean Connery foi o primeiro ator, talvez, se não me engano, foi o primeiro ator a fazer o James Bond 007 na Inglaterra. Parece que teve uma versão nos Estados Unidos, mas que não funcionou antes dele e tal. Mas ele foi, digamos assim, o primeiro mais conhecido, tá? E o Sean Connery sempre foi um homem muito bonito. E ele foi considerado um homem muito bonito durante muitos anos. Eu adorava o Sean Connery, principalmente pelo fato de ele interpretar vários papéis que não lembravam o James Bond. Ele fez Em Nome da Rosa, que ele era um padre, fez o pai do Indiana Jones. Ele fez vários outros papéis que você não via. Nos Intocáveis, ele fez Maloney, que acompanhava o Kevin Costner nos Intocáveis. Então, cada personagem que ele fazia, o Outubro Vermelho, tá certo, a gente via lá o Sean Connery, mas ele fazia diferente. Então eu achava legal pra caramba isso. Só que, caramba, por mais que eu admirasse o Sean Connery, nossa, que homem bonito, que forte, que atlético, não sei o quê. No meu tempo lá tinha o Clint Eastwood, né? 2 metros de altura, o faroeste, o homem, né? Não sei o que e tal. Pô, hoje tem o Henry Cavill, que fez o Superman, o Homem de Aço, que é considerado talvez hoje um dos homens mais bonitos que já apareceu na atualidade. Mas quando eu olho esses homens, eu admiro eles. Mas, Saulo, quem você gostaria de ser? Eu. Lógico. Então eu acho que o macho da espécie humana ele é mais simples. Eu consigo admirar a competência do outro homem, mas eu quero ser eu e não ele. E a sensação que eu tenho, por favor, com todo respeito a todas as mulheres, eu sei que eu vou tomar porrada agora, vou apanhar pra caramba. A sensação que eu tenho que muitas mulheres, ou boa parte das mulheres, não. A sensação que eu tenho é que elas querem ser a outra. Uma outra que ela idealizou. Eu me lembro de uma garota
que ela queria porque queria ser ela queria ser a Angelina Jolie. E eu falei, você não é a Angelina Jolie, mas eu quero ser igualzinha a ela. Você não é. Até depois eu explico nos bastidores por quê. Não vou falar agora, senão o pessoal vai achar que é preconceito. Mas, e não era mesmo, entendeu? Então, eu falo, será que sou eu que estou selecionando esses exemplos para justificar um pensamento meu? Ou será que a mulher tem esse tipo de característica? Muitas querendo ser a outra e não elas mesmas. Será que isso é uma característica, um padrão? Ou eu estou falando bobagem? Não, faz sentido, sim. Faz sentido. É porque, acontece só isso em mulheres ou a maioria são mulheres, a maioria são homens? Os homens tem muitos homens que hoje também... em dia o mercado da estética, o homem ele tá aderindo muito também, tá? Querendo deixar de ser ele para ser outra pessoa. Não, mas aí é que tá a diferença. Perigoso, né? O homem, ele tá se tornando vaidoso, mas ele quer uma aparência melhor. Mas pra ele. Pra ele? Tá, então ele não quer ser fulano. Não ele tô falando tanta bobagem, não. Já a mulher, é o que eu falo, a mídia ela é muito perigosa, né? Porque a estética, ela é vendida em todas as esquinas. É complicado. Então, ela assim, ela martela constantemente, né, na busca da perfeição. Sim. Só que ela é perfeição para cada um daquelas pessoas. Sim. Por exemplo, tem muita mulher que hoje se compara e quer ter uma vida da Virgínia Fonseca. Tá. Gente, não dá para se comparar com uma Virgínia Fonseca, né? Tá. Vamos ser realistas. Mas é aquilo, que é aquele padrão de beleza, que é aquele estilo de vida. Mas não é assim que a banda toca. E por que é muito mais cobrado para a mulher do que para o homem? Porque a estética cobra isso muito da mulher. É cultural. É cultural. Não adianta dizer pra mim, você vive no mundo machista, no mundo feminista. A gente não vem com essa história não, tá? Isso daí pra mim é cultural. Às vezes eu já ouvi, eu já pedi a conta de amigas chegando, Saulo, a mulher fica mais bonita por causa da outra mulher. Já vi várias histórias assim. Nossa, tá? tem. Mas você vê que vai mudando os padrões de beleza a cada década, Sim. né? Por décadas vão mudando os padrões de beleza, Sim. as vestimentas. Sim. Então, assim, a gente tem que estar adaptado com a nossa realidade, né? Eu não quero, por exemplo, ter um padrão de beleza ou de vestimenta de séculos passados, né? Não cabe no meu século de agora. Pronto. Só que eu tenho que ser muito realista com o que eu quero também. E com a sua né? idade, E com a minha idade. seu biotipo. Mas aí é o que vem a autoavaliação. É você se avaliar. Você tem que ter esse cuidado de se avaliar e estar bem com aquilo que você vê. Porque, assim, você não é pecado, tá, Sim. Saulo? Você querer melhorar uma aparência. Sim, por né? você, por né? você, claro. por você melhorar Autoestima, claro. Autoestima. Opa. Né? Não, melhorar o seu mudar Tudo. Não é pecado você fazer Sim, isso. meu Muito Deus. pelo contrário, Sim. é maravilhoso Claro. quando você descobre que Claro. você pode fazer isso. Sim. Só o que você não pode fazer é deixar com que a mídia venda uma coisa que não existe. Porque uma coisa é para uma pessoa, uma coisa é para outra pessoa. Né? Não cabe aquela visão de estética para todo mundo. Claro, né? Então vamos claro. ser realistas. Não é que eu não vou fazer um bioestimulador, um preenchimento, não vou fazer um botox. Não, eu vou fazer. Mas eu vou fazer de acordo com o meu perfil, Sim. com a minha necessidade. Se seu carro é uma Ferrari, seja a melhor Ferrari que você pode ser. Se seu carro é uma Lamborghini, seja a melhor Lamborghini que você possa ser. Se você é uma Rolls Royce, seja a melhor Rolls Royce que você pode ser. Cada um precisa encontrar o seu melhor. É o seu melhor. E de repente, o que eu vejo é que tem muito rubi se comparando com diamante. Se você é rubi, seja o melhor rubi que você pode ser. Se você é um diamante, seja o melhor diamante que você pode ser. Se você é uma safira, seja a melhor safira que você pode ser. Aí eu acho que envolve a questão do quociente emocional que a gente chama no dia a dia de inteligência emocional. Aí precisa entrar esse lado terapeuta que você falou. E hoje em dia a gente se cobra muito, né, a respeito disso. Eu falo como terapeuta, Virou né? uma doença, né? A gente tem que ter muito conhecimento. Não muito conhecimento, né? Porque aí a gente já invade outra modalidade que aí é a psicologia, né? E não cabe a mim invadir
o espaço do outro, né? Do meu próximo. Mas é o que eu falo, você tem que ter o mínimo para você abordar um paciente, né? E explicar para ele o que acontece. Porque senão você se perde. Né? E o paciente, ele se choca com a realidade. Então, você precisa trabalhar isso no paciente. Trabalhar a realidade, falando a verdade, mas de um jeito que você aborde, que ele entenda, que fique confortável. Né? Ou não chegando e falar, né, eu vou fazer isso porque eu vou passar a mão na sua cabeça. Ou se não, falando assim, não, isso daqui não cabe para você, vai embora, tchau. Não, é você, né, abordar o paciente, mas mostrar para ele de uma forma confortável, que olha, não é desse jeito, vamos fazer desse outro jeito, porque vai ficar melhor para você. E explicando para ele, porque depois ele volta e fala assim, não, realmente você tinha razão, né? Olha, fiquei muito melhor. Mas esse lado terapeuta, na saúde, na estética, a gente tem que ter. O mínimo de conhecimento é o básico que você tem que ter para poder interpretar o outro. Porque senão, Saulo, a gente acaba sendo mais um no meio da multidão. A gente está conversando aqui, tem a questão da filosofia de vida. Porque, às vezes, você passa um conhecimento útil para uma pessoa. Eu vi uma frase, você jamais joga pérolas aos porcos. Não sei de onde vem essa frase, eu vou pesquisar depois. Hoje com a internet a gente tem mais facilidade para isso. Mas às vezes você está lá passando uma informação, um conhecimento específico para uma pessoa, querendo que ela melhore. Só que ao invés de ela absorver aquele conhecimento e falar assim, não, o que eu posso fazer da minha vida para atingir o meu melhor? Ela começa a te excluir, ela começa a te ofender, e tudo que você oferece de bom para ela começa a pisar, quebrar e até destruir o que você está oferecendo. Aí eu falo, bom, então aí eu já não tenho mais eu não tenho a competência para te ajudar e também não tenho autorização para te ajudar. Aí chega uma hora que você tem que abrir mão. E em alguns momentos você tem que fazer isso com alguns clientes, eu já percebi isso também. Que você não vai entregar o que ele está querendo com você. Como é que ele lidar com os limites? Fala, olha, eu te vendo caneta azul. Você quer uma caneta vermelha? É em outro lugar. Não adianta eu pegar a minha caneta azul e falar para você que é vermelha. Não é. Como é que é chegar para o cliente e falar, olha, eu estou te vendendo aqui uma caneta azul e não uma caneta vermelha? Porque tem muita gente que vai na tua loja sabendo que você vende caneta azul, mas quer comprar uma vermelha. E aí, como é que gera algum conflito para você nessa questão ou não? Sim, mas aí a questão dos princípios, né, Saulo? Pronto. Se você, um dos meus princípios, assim, principais, né, da minha vida pessoal, da clínica como profissional, é a verdade. Não abrir mão dos seus valores, Nunca abro mão dos meus valores por nada. Sim. Sabe, eu tenho princípios, eu tenho caráter, eu sei o quanto eu lutei para chegar na onde eu cheguei, né, e não vou me vender por qualquer coisa. Sim. É claro que existem opiniões, né, isso daí tudo bem, lógico, a gente vive numa sociedade, então você tem a sua opinião, eu tenho a minha, nós nos respeitamos, né, porque temos opiniões diferentes, mas eu nunca vou deixar de quebrar o meu princípio, que é a verdade, ou quebrar um valor que eu tenho, né, que eu carrego, por conta que você quer uma coisa. Ah, boa. Entendeu? Graças a Deus. Mas eu quero isso. Não. Sinto. Eu sinto muito. Aqui tá fora. Ó, eu já tive paciente que levantou da minha maca de atendimento porque ela queria que eu fizesse um procedimento nela e eu falei que não faria. Pronto. Eu falei, olha, eu não faço esse tipo de procedimento. Mas eu tô aqui. Eu falei... Sinto Tudo bem, muito. sinto muito. Então eu vou embora. Pode ir, né? Acabou. Tenho certeza que você vai encontrar outros lugares que faça, mas eu não faço. Semana passada eu entrevistei a Ana Paula. Ana Paula, um beijo no seu coração, viu? Um beijão no seu coração aí. E inclusive sábado agora vai ter um evento lá da Casa de Davi. Acho que eu vou ver direitinho o endereço. Então depois até vou passar com mais clareza, com mais objetividade. Vai ser em São Paulo. Acho que na unidade da OAB, se eu não me engano. E ela, se eu não me engano, ela escreveu o livro, fez parte de um grupo que escreveu um livro falando
Como demitir um cliente. Se eu não me engano... Acho que eu já até escutei o nome então desse. é uma coisa interessante, gente, porque às vezes tem pessoas que elas têm uma atitude tóxica. Então eu brinco, né? Pô, por que fulano desapareceu da minha vida? Aí eu falo assim, você reza o Pai Nosso? A pessoa fala assim, rezo. Então, Deus está ouvindo as suas preces, não tem lá, Deus livrai-me de todo mal? Amém. Por isso que algumas pessoas somem na tua vida. Então é bom que suma mesmo. Parece meio arrogância, mas chega uma hora que você precisa respeitar certos limites. Estou errado, né? Não, de jeito nenhum. Até porque você sabe o que você está fazendo. Sim. Você sabe quanto custou para você chegar onde você chegou. Então, como que você vai vender o seu conhecimento de forma errônea? Não tem como, né? Então, é o que eu falo, né? São os princípios, os seus valores. Então, você não pode quebrar isso. Ah, mas vai doer, né? Fulano não vai aceitar. Sinto muito, essa daqui é a minha realidade. Nós temos poucos minutos, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que 4 ou 5 minutos para encerrar a nossa entrevista. Só uma breve pincelada, porque ela vai voltar. Eu quero que ela conte a história da vida dela numa próxima oportunidade, colocar a Odisseia, Nívia Ferreira. Nívia vai vir, Nívia Guerra vai vir quarta-feira. Tô confundido. É Neia Ferreira. Pode me corrigir, viu? Não, falei bobagem, corrige mesmo. Não, pelo amor de Deus, te peço perdão. Não. Aqui. Ah, isso é importante, viu? Por que Papo Amigo é Papo Amigo, informação com reflexão? E muita gente me cobrava, Saulo, por que você não criou Saulo Tadeu Apes entrevista? Eu falei, porque senão vai ser um monólogo. Não concordou? Fala. Não tem problema. Se cometi um erro, corrige. Saulo, você tá com mau hálito? Fala. Não tem problema. Amigo, é isso, né? No meu grupo, quando eu cantava no coral, as pessoas tinham esse hábito. Um cheirava o outro, um olhava, você tá com mau hálito, você tá troca a camisa assim. Era assim, meu. Mas hoje os bastidores era assim, meu. Um falava pro outro, meu, você tá ridículo, meu. Muda isso aí. Mas você vê como que hoje a gente vive num mundo tão tóxico que você vai falar a verdade para um amigo, ele vai se doer e não vai mais falar com você. Mas será então que ele foi seu amigo? Então, até quando que ele foi seu limite? Momento Papo Tititi. Vou te contar uma fofoca que ninguém nos ouça. Eu tenho uma história que eu conheço que aconteceu numa galáxia muito distante, de um grupo de pessoas que tem um amigo ou uma amiga, não vou falar, né? E essa pessoa trabalha numa área muito específica, onde ela é especialista nessa área, certo? Muito bem. Aí surgiu um problema, e essa pessoa, que tem uma amizade de 10, 20, 30 anos, falou, não, porque vocês estão errados, e vou até as últimas consequências. Aí fiquei sabendo que o pessoal, mas como, não sei o quê, você era meu amigo, você era minha amiga. E a pessoa tá indo pra cima, entendeu? Então cadê a amizade, sabe? Então não era teu amigo, não era tua amiga. Então tchau. Livrai-me de todo mal, tchau. Vai lá, paga logo essa conta e tchau. Deixa. Era amigo até a primeira parte, né? A segunda parte. Na página 2, Até a gente fala, né, que era amigo enquanto era conveniente para ele, né? A partir do momento que não foi mais conveniente, tchau. E outra, essa questão de amizade... são nos momentos mais difíceis que você descobre quem realmente é seu amigo. Gente, não estou falando que a outra pessoa é do mal ou do bem, mas a amizade é um negócio muito sério. Porque às vezes a amizade, ela é assim, o ser humano é o que é, não é certo ou errado. Mas às vezes você espera do outro uma reação que o outro não vai ter. E tudo bem, não é que ele é do mal. Mas ele não vai ter. Então você cria expectativa. Isso é um problema sério na expectativa, né? Expectativa. Porque a expectativa, ela sempre vai vir com uma resposta negativa. A minha expectativa é que a gente ainda tem 1h30 ainda, né, o Gabriel? Tá vendo? Ele vai falar que não. Qual é a expectativa que a gente tem, Gabriel? 1 minuto. Olha aí, tá vendo? Eu falei que era 1h30, mas eu só tenho 1 minuto. Eu tenho uma frase que é muito bacana. Não seja... não crie expectativas. Pronto. Seja surpreendida. Surpreendida, olha que maravilha. Eu sempre falo isso. Você sabe que Gente, nós fizemos 2 entrevistas hoje. Uma ao vivo às 14h30, que está no canal Papo Amigo. Hoje é dia 27 de julho de 2026. Uma já está no ar. Essa que nós estamos encerrando agora...
vai ao ar na terça-feira, amanhã, dia 28, a partir das 14h30, tá? Então vai entrar no ar. Então, assim, nós estamos encerrando agora essa entrevista, então vai entrar no ar terça-feira, agora dia 28. E assim, eu queria tocar no assunto da história da vida dela, o começo, do nada, ela é a família dela, essa mulher é incrível, lê, estuda, escreve, domina uma cultura útil, maravilhosa, uma energia boa pra caramba, tem uma história de vida, ela começou do nada, mas quando falo nada é nada mesmo, então eu quero que ela volte, tá aqui o convite para você voltar, e vai voltar muitas e muitas vezes, porque realmente tem uma história incrível aí de superação. Por isso que é aquele lance, quando eu vi o nome Revoare, eu me lembrei da borboleta. Ela realmente rebentou o casulo, se tornou uma borboleta incrível. Estou vendo ela aqui do meu lado, uma energia boa. E parabéns, é uma honra e um privilégio tê-la você aqui. Bem-vinda à família Papo Amigo, viu? De coração. Deixa nome, telefone, endereço, passa todas as informações, por favor. Ai, Saulo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você vai voltar. Opa. Com certeza. Me convide todas as vezes que você quiser. Com certeza. Estarei aqui para fazer parte, né, do Papo Amigo. E a gente vai contribuindo, né, para um para o outro, né, também. Com certeza. Com histórias, Opa. assim como você, né, conheceu um pouco da minha história também. Eu tenho muito prazer em conhecer histórias e poder contribuir também. Bom, eu sou a Néia Ferreira, né? Como a gente falou aqui na entrevista, eu tenho a Clínica Revoare. A Clínica Revoare, o Instagram é Revoare Oficial. Revoare Oficial no Instagram. O site é revoare.com.br. Revoare.com.br ou então www.revoare.com.br. E quiser conhecer a clínica pessoalmente, eu deixo aqui o convite para todas irem conhecer a clínica, será um prazer. Eu começo a nossa anamnese, a nossa entrevista na clínica, sempre com um bate-papo gostoso, um café, até para a gente poder descontrair, sair desse tradicional, né, informal. Tirar as cascas. Exatamente. E aí a pessoa tem um cappuccino maravilhoso lá, tenho certeza que todo mundo vai adorar. E o telefone para contato é o 11 9 5342 6564. 11 953, é isso? Isso, 5342 6564, é isso? Isso mesmo. Então, 11 95342 6564, Clínica Revoare. Olha, gente, que maravilha. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Perguntinha aqui. Qual a relação que você tem com São Miguel Arcanjo? Tchan, tchan, tchan. Saulo, eu não sou muito boa de santo. Ai, não, eu não sei porque. Eu não conheço. São Miguel, me veio essa coisa na cabeça aqui. Mas tudo bem, isso é minha intuição. Isso é minha, depois a gente vai pensar sobre isso. Ai, tá vendo? Por que me veio essa pergunta agora, essa intuição? Mas tudo bem, vamos descobrir depois. Ah, sim. Ó, tá vendo? Já é um prazer e para dar continuidade no nosso assunto. Vamos ver aqui, São Miguel Arcanjo. Por que a espada da chama azul veio? Por que será que veio essa intuição agora? Vamos descobrir. Gente, acabou então, né? Mais um Papo Amigo aqui. Você quer encerrar? Muito obrigada, gente. Até o próximo Papo Amigo. Tchau, 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 tchau.